Bom dia a todos, como é que vocês estão? Canal Luz no fim do túnel. Hoje vou tentar lançar luz sobre o assunto terras raras. A China proíbe a exportação da tecnologia de processamento de terras raras. Saiu uma reportagem aí no Financial Times, jornal americano. A China anuncia que vai proibir exportar a tecnologia de processamento de terras raras. Ou seja, como é que você processa, como é que você lida, como é que você transforma terras raras em tecnologia. É um contra-ataque ao ataque que já foi feito pelos Estados Unidos, que restringe a venda de chips para empresas chinesas. Então é uma guerra comercial. As terras raras são essenciais para a famosa energia limpa, que é a menina dos olhos aí do World Economic Forum, o pessoal aí do Great Reset, né? Bem como na tecnologia de defesa. E a China controla a maior parte da cadeia de abastecimento. O Ministério do Comércio da China proíbe agora a exportação da tecnologia de extração e de separação de terras raras, sobretudo as tecnologias de preparação dos ímãs. A China já exigia controle de exportação de tecnologia com galho, germânio e grafite, que são essenciais na alta tecnologia. O seu fornecimento é agora largamente controlado pela China, porque é uma questão de segurança nacional. Os chineses se preocupam com segurança nacional. E é, como eu já disse, uma resposta aos ataques agressivos dos americanos. O Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, é o campeão de sanções, boicotes e restrições comerciais à China. Bom, agora falar um pouquinho sobre a produção. A China é responsável por cerca de 60% da mineração global de terras raras e 90% da produção global de processamento e refinação de terras raras. Porque você tem a mineração, o processamento e o refino. Mais ou menos como no petróleo, né? Você tem 3 etapas, né? Primeiro a extração, depois o processamento e depois vai para as refinarias, né? Os dados mostram que a produção de óxidos de terras raras fora da China aumentou, mas a China mantém o seu domínio, duplicando a sua produção. A Agência Internacional de Energia dos Estados Unidos prevê que a procura por terras raras aumentará muito, impulsionada pela transição global da produção de energia derivada da queima do carbono para a geração de energia limpa e também crê que veículos elétricos se tornarão usuais. Leva mais ou menos uns 15 anos de pesquisa e desenvolvimento para processar terras raras, desde a mineração até a primeira produção dos produtos. Será que o Ocidente, que está tão obcecado em lucrar em cima de guerras hediondas e inúteis, só para citar algumas, Afeganistão, Síria, Ucrânia, Israel, etc., poderá libertar-se da dependência da China no que diz respeito ao fornecimento de minerais essenciais? Parece que não, né? São denominadas terras raras o conjunto de 17 elementos químicos constituídos pela família dos lantanídeos, que são 15 elementos, mais o ítrio e o escândio. Fala um pouquinho de química, pessoal. Um pouquinho de química básica aqui. Os elementos são os seguintes, ó, os elementos leves, o lantânio, sério, praseodímio e neodímio, que é o que tem o ímã famoso, né, o neodímio. Elementos médios, samário, európio e gadolínio. E elementos pesados, o térbio, disprósio, ólmio, érbio, túlio, itérbio, lutécio e ítrio. Aliás, o érbio, se eu não me engano, é o mais pesado que existe. Ele é 2 vezes mais pesado do que o chumbo. As terras raras são encontradas na natureza misturadas a minérios que são de difícil extração. Daí o nome, raras, porque elas são de difícil extração. Estão misturadas, né, na natureza. As terras raras possuem propriedades físicas e químicas únicas, por exemplo, magnetismo intenso, absorção e emissão de luz, resistência à corrosão. Essas propriedades fazem delas essenciais para uma ampla gama de aplicações, como, por exemplo, na eletrônica. Você usa em smartphone, em computador, em TV, em carros elétricos, etc. No campo da energia, para fazer turbinas eólicas, painéis solares e etc. Na defesa, é usado para fazer mísseis, radares, um sem número de tecnologias. Na medicina, máquinas de ressonância magnética e equipamentos hospitalares de alto nível, né, para fazer exames, etc. A China é o maior produtor do mundo, seguida pela Austrália, Rússia e Estados Unidos. E o Brasil?
O Brasil possui grandes reservas de terras raras, mas não é um grande produtor porque não domina o processo o processo do refino, né? A tecnologia dos refinos. A importância estratégica das terras raras é enorme. Passar para a segunda parte do vídeo. Olha o depoimento de um soldado israelense chamado Alihai Levi, no Knesset, que é o Congresso lá de Israel. Ele falou aos gritos: eu estou com medo, estou falando com você como se um RPG, que é a máquina que lança granada, né, estivesse me bombardeando. Sinto o cheiro dos corpos dos meus companheiros que enterrei. Faço xixi em mim mesmo à noite e bato na minha esposa todo dia. E não durmo antes de beber uma garrafa de álcool. É isso o que ele gritou lá no Knesset. É o comportamento, é a moral de uma tropa israelense hoje. Isso aí é um retrato, né? Olha só, Ariel Cohen, que é um atlanticista, ele disse: Moscou está regressando à sua antiga postura anti-Israel e anti-ocidental, de estilo soviético, no Oriente Médio. Ele achou que ele estava fazendo uma crítica, mas a verdade é o seguinte: olha, eu nunca fui pró-soviético, mas é um fato que a queda da União Soviética foi fatal para o Oriente Médio, porque era o mundo soviético que botava ordem ali naquela região e exigia ordem ali. Enquanto existiu a União Soviética, o Oriente Médio se manteve relativamente em ordem. Não escalou uma guerra desenfreada como a que nós temos hoje, né? Hoje em dia, a OTAN-IDF israelense empilha corpos de crianças palestinas. Isso não acontecia na época dos soviéticos, né? O IDF israelense, os sionistas empilham crianças palestinas aos milhares, sendo que não conseguem libertar um único refém. Eu diria que toda e qualquer ação contra os interesses dos sionistas são louváveis. Significa menos matança do povo palestino em Gaza. Porque hoje Israel é uma ameaça permanente à paz no Oriente Médio. E, consequentemente, ela é uma ameaça permanente à paz no mundo. O mundo precisa de paz. O município de Gaza anunciou o colapso total de todos os seus serviços após 78 dias de bombardeio aéreo e terrestre implacável do regime israelense num território sitiado. Nunca foi tão fácil matar um povo. Detalhe: Israel não recupera, repetindo, não recuperou um único refém, o que por si só prova que o seu mote, recuperar os reféns, não passa de uma mentira esfarrapada que usam para praticar genocídio contra um povo indefeso. Aliás, é o povo de Jesus Cristo. Estados Unidos, após a grande fraude que foi a eleição de Biden, somente as criaturas mais ingênuas do mundo ainda pregam o grande valor civilizacional da democracia, do Estado democrático de direito, etc, etc. É uma crítica que eu faço comumente à democracia ocidental, porque eu a vejo como um processo político decadente. Bom, e a Europa, pessoal? Para terminar o vídeo, olha, como é que está a Europa? Inflação elevada, estagnação econômica, o boicote total da energia da Rússia e do mercado russo, multidões de ucranianos vagueando pelas ruas, com subsídios superiores às suas próprias pensões, políticos degenerados louvando a guerra entre a Ucrânia e a Rússia até a vitória do último ucraniano. Europa, Feliz Natal! É. Natal é Natal, né? Pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostar, dê um like e traga um seguidor para o canal. Se for fazer uma doação para o canal, canal pequeno, canal novo, mas sincero e baseado na livre expressão de assuntos da geopolítica, da política e de atualidades. Agradeço a todos, que tenham uma maravilhosa noite de Natal, com muita paz, harmonia, e fiquem com Deus.